Salve, salve, amigos da fotodocumentação! Você está no canal do GEPAF, o grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para a nossa, se não me engano, 10ª edição do ArcSP Convida, onde o tema de hoje é fotodocumentação da teoria à experiência do GEPAF 2008 a 2020. Hoje nós contamos com a presença do professor André Portocona Lopes, doutor e mestre em História Social, especialista em organização de arquivos e graduado em História, todos os títulos pela Universidade de São Paulo. Ele é professor da Universidade de Brasília, UNB, onde se dedica à graduação em Arquivologia e à pós-graduação em Ciência da Informação. A professora Thelma Campanha de Carvalho Madil, ela é doutora em Ciências da Comunicação, mestra em História, especialista em Arquivo e graduada em História. Docente associada da Unesp, ministrando disciplinas na graduação em Arquivologia e Biblioteconomia e na pós-graduação em Ciência da Informação. Sejam muito bem-vindos, André e Thelma, nos conhecemos já há muitos anos, ninguém precisa falar quantos, e vamos começar, então, mais uma live da ARC. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer à ARC, a Ana Célia, pelo convite, agradecer a professora Thelma, minha colega e cofundadora do GEPAF, pela oportunidade. O que nós propusemos para hoje é uma coisa, acho que é um pouco diferente ao modelo das jornadas que a ArcSP vem levando. Então, vamos falar em conjunto, Thelma e eu vou fazer uma explanação um pouco mais teórica da questão da fotodocumentação, que é o que tem sido o norte do trabalho do GEPAF desde 2008, mesmo que antes a gente não pensasse nesses termos, nesse tipo de conceito, mas tem sido o trabalho que a gente tem levado desde sempre. E a Thelma vai intervindo, vai fazendo os comentários e depois ela vai fazer a apresentação mais geral da nossa experiência de pesquisa. O título que a gente deu é justamente isso, é um conceito novo aqui, que é o conceito de fotodocumentação, e mostrar como esse conceito não é uma formulação meramente teórica, ele está embasado numa experiência prática que a gente vem trabalhando com ela há mais de 12 anos. A primeira questão que a gente coloca em relação à fotodocumentação é uma mudança de foco, com essa relação fenômeno, objeto, teoria. A gente tem sempre trabalhado a ideia da fotodocumentação como uma área transversal, ou seja, ela reúne diversas áreas de conhecimento. E a tentativa que a gente fará agora, nessa conceituação mais teórica, é pensar isso desde o ponto de vista do ciclo da informação. Não necessariamente das ciências da informação, mas do ciclo da informação, que é um dos arcabouços da ciência da informação. A primeira questão importante, em termos conceituais, também é conseguir definir a diferença que há entre os termos. Então, fotodocumentação não é a mesma coisa que documentação fotográfica, apesar das palavras serem semelhantes. Também é diferente de fotografia documental. O que é documentação fotográfica? Documentação fotográfica é aquele procedimento que existe de registrar um evento ao longo do tempo mediante fotografia. Um exemplo de documentação fotográfica muito corriqueiro, tratamento dentário. Então, as pessoas vão registrando, o dentista, o ortodontista, sobretudo, vai registrando como vai modificando a postura dos dentes ao longo do tratamento com o aparelho, por exemplo. Outra situação que se usa muito a questão de documentação fotográfica é na questão do acompanhamento de uma obra, do acompanhamento da expansão urbana. Você, às vezes, tem fenômenos de documentação fotográfica que podem tardar séculos. Um dos exemplos foi onde a Thelma e eu começamos a trabalhar, no arquivo de negativos da Prefeitura de São Paulo,
que havia um projeto de fotografia comparativa da cidade que datava desde o princípio do século XX, e de 10 em 10 anos se refaziam as fotos no mesmo ângulo, nos mesmos lugares, ia registrando como isso ia modificando. E fotografia documental, que é outra coisa, basicamente fotografia documental são os ensaios visuais. Aquilo que os fotógrafos fazem de contar uma história para você com 10, 15, 20 fotos no máximo, onde o principal vetor de informação é a fotografia e essa história é complementada com a legenda, com um texto explicativo curto. Então, fotodocumentação não é isso, embora isso possa fazer parte da fotodocumentação. Eu vou trabalhar aqui 3 exemplos para que a gente entenda melhor o que é fotodocumentação. Um exemplo que vem de uma concepção teórica ligada à meteorologia, um outro exemplo que tem muito mais relação com a nossa área, e, por fim, explicar como a gente está pensando isso em relação ao ciclo da informação. A ideia da fotodocumentação surgiu num evento de fotodocumentação, mas na verdade não era chamado fotodocumentação, eram jornadas Fotodoc, feito pelo grupo Fotodoc da Universidade Complutense de Madrid, coordenado pelo Juan Miguel Sánchez Virril, onde havia gente do jornalismo, gente da história, gente da arquitetura, gente de uma série de áreas que estavam trabalhando fotografia. O que é que nos unia ali? O que nos unia era a fotografia, mas não a fotografia como objeto. Essa é a mudança de foco. O Eduardo Tomanic foi meu colega na Universidade de Maringá. Ele é um pesquisador da área da psicologia, trabalha basicamente com psicologia social do trabalho e tem uma discussão muito interessante ligada aos métodos da pesquisa, a formulação de temas científicos. E ele coloca um texto aqui que diz a respeito do furacão. Normalmente, as pessoas tendem a pensar que um furacão é um objeto de estudo da meteorologia. E o que ele está colocando, que não é necessariamente um objeto de estudo da meteorologia, mas que ele pode ser estudado pela economia, pode ser estudado pela psicologia, pode ser estudado por uma série de outras áreas de conhecimento. Então, seria a questão da gente pensar, seria que haveria uma área que se chamaria furacanologia? Eu não sei, isso fica com quem estuda furacão. Mas, do ponto de vista da fotografia, existe uma área sim, e ela tem uma perspectiva autônoma de pensar. É justamente o que nos une, é justamente o que une essa perspectiva para que nos congressos, nas revistas, nos textos, ou seja, em ciência, a gente possa dialogar com nossos pares. A gente não tem que ficar explicando, olha, não, veja bem, você trabalha com fotografia desde o ponto de vista da antropologia social, mas eu sou arquivista, ou eu sou museólogo, ou eu sou historiador, e a gente vai entrar num certo conflito teórico, num certo conflito de conceito, porque a sua concepção, a sua área científica é diferente da minha. Não, isso não ocorre, porque a gente fala a mesma linguagem, que é a linguagem dos estudos de fotografia. Boa noite a todos, os estudos de fotografias, mas respeitando e valorizando as questões próprias da fotografia. Uma questão que a gente tem sempre que estar atento e presente, que apesar do que o André está falando, em nenhum momento a gente vai não trabalhar com a fotografia, os processos, as técnicas, e que isso tem uma fundamental importância também. É justamente isso que a Thelma acabou de colocar. Nós estudamos fotografia, mas estudamos fotografia não sob o ponto de vista do fotógrafo que quer buscar o melhor ângulo, a melhor abertura, a melhor luz, o melhor material. Isso é importante para que a gente entenda a fotografia, para que a gente entenda, não para que a gente estude o ângulo, a luz. A gente também não vai fazer a discussão que alguns conservadores colocam como primordial. Se eu vou deixar o meu acervo fotográfico a 12 graus, a 15 graus, a 14 graus, a quanto de umidade, etc. Isso é fundamental para que o nosso acervo possa existir. Mas o ponto de vista que a gente trabalha, justamente essa noção de documentação, é documentação como coletivo de informação,
não documentação como coletivo de documento, documentação que vai mais além. Na Espanha, para dar um exemplo, as pessoas não se formam em arquivologia, biblioteconomia. Elas se formam em documentação e aí vão fazer como uma especialização dessa formação ou como uma profissionalização dessa formação, arquivo, biblioteca, etc. Mas o curso é em ciências da documentação. Então, é documentação nesse sentido informacional. Nessa tabela, que eu coloquei aí como exemplo, a gente teria, na coluna da esquerda, o que é relacionado, por exemplo, ao objeto, o tratamento físico, preservação, conservação, restauração, etc. Eu poderia ter colocado uma outra coluna que diz respeito à estética, à linguagem, que seria o que se dedicariam mais especificamente os fotógrafos, ou muitas vezes algumas discussões que vêm do jornalismo que vão falar assim, eu preciso da fotografia na imprensa para ela complementar uma mensagem que existe no texto, ela é ilustrativa. Não se trata disso, e a gente nem concorda com essa afirmação, mas se trata dessa coluna 2 aí. O que a gente está pensando enquanto tratamento informacional? Eu preciso discutir técnicas e materiais, mas eu preciso discutir técnicas e materiais para entender esse fenômeno. Exemplo, até 1935, o filme preto e branco que existia era um filme preto e branco que se chamava ortocromático. A partir de 35, cria-se um modelo de cor que é o pancromático. Qual é a diferença desses modelos de cor? A diferença é que, a partir de 1935, o pancromático é muito mais parecido ao que a gente conhece como branco e preto normal, que são tons de cinza. Antes de 35, o ortocromático confundia algumas tonalidades. Exemplo, verde e amarelo saíam por claro, não saíam como cinza, saíam por claro e saíam na mesma tonalidade. Então, pesquisadores que vão discutir a Revolução Constitucionalista, ou Movimento Constitucionalista de 32, como vocês queiram chamar, e vão dizer, é um movimento que não valorizava a questão do nacionalismo do Brasil, etc., porque quando você analisa fotografias lá, você vê que quase não existe bandeiras do Brasil. Engraçado, porque se você pegar as fotos que existem do movimento de 32, as fotos são antes do filme pancromático, não tem bandeira do Brasil, é verdade, mas tem um monte de bandeira do Japão, ou seja, tem umas bandeiras que tem um quadrado claro, porque misturou o verde e o amarelo numa tonalidade clara única, com um centro redondo que é uma bola. Aí todo mundo fala, é uma bandeira do Japão. Por quê? Porque não conhece a técnica. Então, a técnica e o material, eles são fundamentais para que a gente entenda a informação. Os autores, a gente entender o que é um autor de uma fotografia. Porque o conceito de autoria está relacionado àquilo que é autoral. Uma foto como uma obra de arte tem uma assinatura. Um livro como uma criação literária ou como uma obra científica tem uma assinatura. Agora, se você pensar aquela foto que a gente costumava tirar quando era permitido viajar no mundo, e você chegava nos aeroportos, ia fazer o controle de imigração, e um funcionário tirava aquela foto tem uma autoria. A foto que o radar do carro tira quando você passa a 67 km por hora num radar de 60, tem uma autoria. A gente tem que discutir isso. As funções a que esse documento fotográfico se presta, as funções originais, as funções que são incorporadas quando ele é ressignificado, quando ele é reapropriado. Os contextos históricos e os contextos socioculturais onde essas fotografias foram tomadas, ou onde essas fotografias, além de terem sido tomadas, depois foram ressignificadas, os contextos administrativos e arquivísticos, o acesso à divulgação, como é que fica a questão da cópia, dos direitos, e assim por diante. Então, a questão que a gente tem colocado como fotodocumentação envolve essa gama de problemas que se relacionam a essas características, por assim dizer, informacionais, no sentido dessa área, da área de documentação. E isso é o que nos une. A Thelma tem um doutorado em comunicação, eu tenho um doutorado em história.
Só que, na verdade, o que a gente trabalha conjuntamente a fotografia tem a ver com arquivo, mas não é exclusivamente arquivo. É isso que eu ia falar, André. Amplia essa questão, não é só, a gente não está pensando só a fotografia produzida numa instituição e que tem sua destinação, deveria ter, pelo menos, para um arquivo, mas é de um centro de memória, é de uma biblioteca, é de museu. Aquelas fotografias que são produzidas, muitas vezes, na elaboração de uma exposição que vai desde o início e vai registrando todos os momentos até a abertura da exposição. Então, é esse tipo de foto que a gente está preocupado, não é essa mais que a gente fala autoral ou artística, e não se restringe ao arquivo, mas às instituições que trabalham com a fotografia de uma maneira geral. E pode ser essa foto autoral também, mas a nossa compreensão dessa foto autoral vai ser, nesse sentido, mais contextual. No que tange a arquivologia, acho que são 4 problemas básicos. A ideia não é encerrar, é só esquematizar, que são colocados a partir dessa perspectiva. A gênese, a origem. Eu posso pensar uma origem administrativa, eu posso pensar uma origem intelectual. Exemplo, um documento de arquivo que ele é feito para atender determinados interesses institucionais, uma foto de um setor administrativo que registra uma obra, por exemplo, registra a implementação de uma política pública. Ou pode ser entendida que essa foto não é daquele setor, é o que a Thelma e eu vimos quando trabalhamos na Secretaria de Cultura de São Paulo, onde as fotos de acompanhamento que a prefeitura mandava fazer pelo fotógrafo da prefeitura chamado Benedito Duarte, os acompanhamentos das ações da prefeitura, eram entendidas lá como se fossem todas criação autoral do Benedito Duarte. São 2 dimensões diferentes. A organização sofre um impacto direto desse tipo de concepção. Se eu já de partida eliminei essa questão administrativa, fica complicado falar numa organização integrada. É o mesmo exemplo do Gensler com a Light. Ele tinha uma função, ele foi contratado para realizar o acompanhamento das obras que a Light fazia na cidade, São Paulo principalmente. E hoje a gente toma como se fosse ele quisesse ter realizado aquelas imagens da cidade de São Paulo. E ele foi contratado da Light. Então, assim, é ter essa coisa do que motivou a produção desse documento. E acho que dá para ir mais além, Thelma. Não é só o que motivou, é pensar quem pagou essa foto. Quem pagou, justamente. Todos os grandes fotógrafos do final do século XIX, primeira metade do século XX no Brasil, eles foram contratados pelo Estado. Sim. Marcos Ferrez. O Malta. Essas fotos são consideradas, são consideradas a criação e entram como numa acepção de fotografia privada. De criação o Malta mesmo, no Rio de Janeiro, né, a transformação do Rio de Janeiro, ele foi o primeiro fotógrafo contratado pela prefeitura para realizar essa obra, para registrar a transformação do Rio de Janeiro. E hoje a gente encontra como se essas fotos não fossem da prefeitura, né? Exatamente, é quem pagou, né? É quem pagou. É quem pagou e quem definiu qual que era o olhar, qual que era a agenda, qual que era a pauta. Ou seja, influenciou diretamente na produção. Isso não quer dizer que Augusto Malta, Marc Ferrez, não sei o que lá, não tenham um olhar de fotógrafo, um olhar característico. Tanto tinha que por isso que contratavam ele. Justamente. Porque tinha uma qualidade... A qualidade técnica profissional deles é incontestável, não é nesse sentido que nós tentamos argumentar. E não só a qualidade técnica, mas a qualidade de linguagem, porque muitas fotos eram feitas para publicidade institucional. Terceira questão, a recuperação. Como eu recupero isso num arquivo, ou num centro de memória, ou num repositório, no que seja? Geralmente, o que a gente tem sempre nos bancos de fotografia são os conteúdos ou os fotógrafos como autores. Raramente tem-se atividade, um plano de classificação. E como é que você comunica isso para que as pessoas, para que o seu público possa usar esse seu acervo? Esse é um esquema geral
do que a gente está pensando. É o tal do ciclo da informação. É uma figura esquemática adaptada do mestrado da Natália Saraiva, onde basicamente a gente vê aí 5 momentos. Um momento de geração e de criação, um momento de organização, um momento de recuperação e um momento de acesso. E o quinto momento, que é quando alguém acede esse material e o utiliza, e se a gente pensar na ideia do ciclo, essa utilização gera um novo documento que tem uma nova geração, uma nova organização e assim por diante, como uma grande espiral. Notem que as cores dizem respeito às cores que vão vir às telas dos exemplos que a gente vai colocar. E as interconexões entre os círculos não são casuais. Ou seja, entre a geração e a organização, ela é interpenetrável. Há momentos onde as duas atividades estão relacionadas. Igualmente acontece com as outras, exceto com o uso. No uso, o círculo se toca, mas não interpenetra. A gente está pensando que isso está ligado ao ciclo da informação, está ligado à ciência da informação, mas não se resume a isso. É uma ênfase. E sempre há uma multidisciplinaridade. Por isso que a gente colocou no começo que essa fotodocumentação ela é transversal. Na identificação é quando a gente está pensando geração, criação, ou seja, o que é o documento, quem produziu, para que fins ele foi produzido. É o que em arquivo a gente pensa como contexto original, procedência, etc. Procedência pensando não só no produtor, mas também na finalidade que tinha para esse produtor. Na organização, eu vou entender como e por quê. E arquivisticamente, eu tenho que entender como que essa informação se reflete num sistema de organização. O terceiro momento, que vai aparecer nas telas para frente como M3, é a recuperação. Eu tenho a geração, eu identifiquei, eu classifiquei, eu tenho a minha organização e eu tenho que recuperar essa organização. Então, eu preciso ter não apenas esses dados de contexto, que eu estou chamando aqui de dado arquivístico, mas eu também posso ter uma recuperação pelo conteúdo visual. Afinal, você faz uma fotografia principalmente pelo conteúdo visual dela. Na divulgação, como que essa informação que foi recuperada nessa fase 3 passa a ser acessível, passa a ser divulgada. E, por fim, como que isso é usado, é apropriado por outras pessoas para outros interesses. Saudações fotográficas a todos e até a próxima. Um abraço.